Imagine que todo o destino do mundo, riqueza, guerras, ascensão e queda de impérios, já estivesse escrito. Não nos livros de história, mas debaixo dos nossos pés. Sim, estou falando da terra, montanhas, rios, desertos, portos. A geografia é a variável mais ignorada, mas também a mais poderosa, quando se trata de determinar quais nações prosperam e quais permanecem para trás. E se eu te dissesse que o segredo por trás do domínio dos Estados Unidos, da instabilidade da África, da insistência da Rússia em buscar mares quentes e da obsessão da China com o comércio está no solo, nos rios e nas fronteiras que eles herdaram? Hoje, vamos revelar como a geografia é o destino silencioso das superpotências e como ela pode explicar desde as pirâmides do Egito até o futuro incerto do poder global. Pense no início da civilização humana. 6 berços surgiram quase ao mesmo tempo: os Olmecas no México, os Chavin no Peru, o Egito no Nilo, a Mesopotâmia entre Tigre e Eufrates, o Vale do Indo na Índia e o Rio Amarelo na China. Todos tinham algo em comum: rios confiáveis, comida abundante e transporte natural. Mas apenas um lugar ofereceu a tríade perfeita: o Egito. O Nilo não devastava suas margens com enchentes imprevisíveis, ao contrário de outros rios. Sua planície conectava o interior ao Mediterrâneo, facilitando o comércio, e os desertos ao redor eram muralhas contra invasões. O resultado? 3.300 anos de estabilidade, mais que qualquer outra civilização antiga. Isso explica como conseguiram erguer 138 pirâmides. Projetos que exigiam tempo, mão de obra organizada e uma paz duradoura impossível em regiões marcadas por guerras constantes. Séculos mais tarde, no outro lado do mundo, os Estados Unidos herdaram o que podemos chamar de bilhete premiado da loteria geográfica. 2 costas oceânicas protegidas por milhares de quilômetros de mar ofereceram não apenas defesa natural, mas também rotas comerciais privilegiadas. O Atlântico conectando a Europa e o Pacífico abrindo caminho para a Ásia. No coração do país, uma rede fluvial invejável com a bacia do Mississippi, mais milhas navegáveis do que o resto do mundo inteiro somado, garantiu transporte barato e um excedente agrícola sem igual. E tudo isso em terras férteis, conectadas naturalmente ao Golfo do México, um oceano protegido e estratégico. E então veio o que talvez tenha sido o melhor investimento da história: a compra da Louisiana. Por meros 340 milhões de dólares em valores atuais, os Estados Unidos adquiriram um território que hoje valeria pelo menos 60 trilhões de dólares. Essa transação praticamente selou o destino da América. Nenhuma potência europeia teria como competir no longo prazo. O mais curioso é que a França sabia o que estava vendendo. Napoleão, pressionado por guerras e pela necessidade de enfraquecer a Inglaterra, cedeu um território que, no fundo, carregava a chave para a futura hegemonia mundial dos Estados Unidos. Mas a geografia não foi tão generosa com todos. A China, apesar de seu tamanho e de sua longa história como civilização, enfrenta uma limitação crucial. Sua saída natural para o oceano está bloqueada. Apenas o Pacífico lhe é acessível, e esse acesso é estreito, congestionado e perigoso. O Estreito de Malaca, por onde passa 80% de todo o petróleo que a China importa, pode ser fechado em caso de conflito, estrangulando sua economia. Isso explica sua obsessão por investir bilhões em projetos como a nova Rota da Seda, buscando alternativas terrestres até o Oceano Índico. O mesmo raciocínio vale para sua crescente presença em portos africanos e latino-americanos. A geografia a empurra a buscar soluções desesperadas para um problema estrutural. A África, por sua vez, é o maior exemplo de como um continente pode ser rico em recursos e pobre em oportunidades por conta da própria geografia. Seus rios, como o Congo, são praticamente impossíveis de navegar de ponta a ponta, cheios de cataratas e quedas d'água. Sua costa, apesar de extensa, é surpreendentemente reta, oferecendo pouquíssimos portos naturais, muitos deles ainda prejudicados por correntes oceânicas traiçoeiras que bloqueiam e assoreiam a entrada de navios. Isso significa que, mesmo com a abundância de minerais e terras férteis, a África nunca teve condições estruturais de se tornar um centro de comércio marítimo global. Até hoje,
Esse fator geográfico ajuda a explicar por que, com 12% da população mundial, o continente representa apenas uma fração ínfima do PIB global. Já a Rússia vive sob a maldição de uma planície sem defesas naturais. De Moscou até Varsóvia, estende-se um terreno aberto, sem montanhas que impeçam invasores. Foi por ali que Napoleão marchou e, mais tarde, Hitler. Esse terreno vulnerável explica a paranoia defensiva russa que, historicamente, busca criar zonas de contenção à sua volta. Mas o problema não para aí. A Rússia carece de portos de águas quentes e profundas, essenciais para o comércio e para a projeção naval. Seus principais portos ficam congelados boa parte do ano, o que limita sua presença marítima. Essa realidade explica não apenas sua presença militar na Síria, como também seu interesse no degelo do Ártico, que poderia finalmente oferecer uma saída marítima perene. Inglaterra, em contraste, foi por séculos a sortuda das ilhas. Sua posição insular e seu fácil acesso ao mar garantiram segurança e abriram caminho para que se tornasse a maior potência naval do mundo. Mas com a chegada da aviação militar e das guerras modernas, sua proteção natural perdeu parte da relevância. A economia global, pouco a pouco, se deslocou para os Estados Unidos, que tinham não apenas a vantagem geográfica, mas também um território continental intacto após as grandes guerras, diferente da Europa devastada. Napoleão talvez tenha resumido tudo melhor do que ninguém. Para ele, 3 perguntas definiam uma superpotência. Você consegue alimentar sua população? Pode se defender de invasões? Consegue comerciar com eficiência? Se a resposta for sim, o resto vem por consequência. Política, economia e cultura florescem somente depois que a geografia permite. E aqui chegamos a uma das maiores ilusões do nosso tempo: o suposto declínio dos Estados Unidos. Desde 1930, analistas anunciam, vez após vez, que a hegemonia americana está prestes a ruir. Mas a geografia americana permanece intocada. Seus rios continuam a irrigar terras férteis. Seus portos continuam profundos. Seus oceanos seguem protegendo suas costas. Enquanto esse tabuleiro não mudar, os fundamentos que sustentam o poder americano permanecem sólidos. Isso não significa que os Estados Unidos não enfrentarão desafios. Mudanças tecnológicas, tensões políticas e até catástrofes podem abalar sua posição. Mas, no jogo longo da história, a terra sob seus pés lhes deu uma vantagem quase intransponível. E se existe um segredo para a desigualdade de poder no mundo, ele está aqui. A geografia é destino. Ela é o tabuleiro invisível onde a história é jogada. E até que esse tabuleiro mude, algumas peças sempre terão mais vantagem do que outras. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a ascensão da China, a crise da Rússia ou o suposto declínio dos Estados Unidos, pergunte-se: será que a geografia está do lado deles? Porque no fim, impérios podem ruir, líderes podem cair, tecnologias podem mudar. Mas a terra sob nossos pés continua sendo o autor mais persistente da história. E se você gostou desse mergulho no poder oculto da geografia, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Porque entender o mundo é o primeiro passo para navegar melhor nele. Até a próxima!